Então a mão de obra, né, a partir desse período, ele acaba sendo um pouco dificultoso, porque quem já trabalhou com suínos, né, ou conhece alguém que trabalhou com suínos, não é fácil, é bastante trabalhoso no sentido de que, também tem a própria irritação, né, são animais que gritam bastante, então tem odores, então precisa ter muita paciência no sentido de que não afeta a qualidade de carne ou depende do objetivo da granja, da criação desses suínos. Então eles também influenciam no manejo desses animais, principalmente quando você fala em deslocamento de animais, controle da amplitude térmica, justamente porque suínos, eles apresentam essa característica como nós também, são homeotérmicos, mas diferente de nós que facilmente conseguimos transpirar, os suínos têm uma certa dificuldade em relação à transpiração. É por isso que vocês veem muito do suíno, principalmente em criações do sistema extensivo, eh, procurando muito sombra, muita região de solo úmido, justamente para que baixe essa temperatura. Diferente de nós, né, eles têm uma certa dificuldade na questão de glândulas sudoríparas, na epiderme, que dificulta esse controle de temperatura. Então, a amplitude térmica, ela é grandemente influenciada principalmente pela forma de arejamento e pela cobertura da própria estrutura, tá? A gente vai falar também sobre algumas questões de pé direito, altura, estruturação de fato. A qualidade do ar influencia na qualidade acústica. Olha, a qualidade acústica dessas granjas, a maioria olha, eu estou falando aqui de granjas que têm alta rotatividade de produção. Então são animais que são melhorados geneticamente, que têm, pela genética, uma melhor deposição de carne, ou seja, a conversão alimentar desses animais é muito boa. Então a taxa de crescimento diária deles chega muito próximo a 1 quilo por dia, ou, né, a média brasileira chega próximo de 500 gramas por dia, mas existem possibilidades de ter até 1 quilo, 1,2 quilo por dia no peso vivo, bruto, desses animais. Então são animais que, eh, eles têm uma certa dificuldade principalmente em relação ao sistema circulatório, o coração não é bem desenvolvido, então muito provavelmente, né, se a gente tem essa acústica comprometida, tem muito suíno infartando aí por causa da passagem de máquina, principalmente o uso de maquinários agrícolas passando próximo das granjas, dependendo da situação, pode sim acarretar o índice de mortalidade nesses suínos que têm problemas, cardiológicos. Nesses locais, geralmente apresenta muito cheiro, então o local de instalação, ele é muito importante, porque imagine, instalar uma granja que incomoda os vizinhos é complicado nesse sentido, porque, independente da limpeza, independente de diariamente, as granjas serem limpas, né, elas também geram essa quantidade de odores que às vezes pode não ser tão agradável, não só pela granja, mas também pela deposição dos excrementos e urinas, que tem um ambiente exclusivo só para isso. Lançamento de efluentes, lançamento de questões de dejetos em mananciais, isso é extremamente proibido por lei, e é antiético, né? Uma vez que essa água ela vai ser utilizada por vocês, né? Por todo mundo. Então, se é um rio, se é qualquer outro córrego, com certeza alguém vai fazer uso dessa água e não é bom fazer uso de uma água que esteja contaminada, até mesmo com organismos, micro-organismos, principalmente que habitam o sistema intestinal. Então, as instalações, de maneira bem geral e simplificada, numa frase, elas são o fundamento da organização dos sistemas de produção
mesmo que seja em sistema extensivo. Nós temos, né, apesar de a gente falar bastante do sistema confinado, semi-confinado, o sistema extensivo ele é muito presente no Brasil e a construção, né, principalmente em localização desses, dessas granjas a ar livre, ela é fundamentada principalmente na localização desse sistema que não pode influenciar a questão ambiental que a gente chama de biosseguridade sanitária. Importâncias em relação à localização da granja é importante ser analisada pensando em bem-estar, tá? Pensando em saúde sanitária, tanto do animal quanto dos seres humanos. Então, existem algumas dimensões que têm que ser respeitadas, isso aqui para suínos para abate, tá? Já para engorda, abate. Essas dimensões, por exemplo, da granja até o abatedouro, 5 a 10 quilômetros. Essa é uma dimensão que, para outras categorias de suínos, isso não é verdade. Por exemplo, nós temos alguns suínos que são produzidos, algumas matrizes que dão à luz a suínos que são produzidos no Rio Grande do Sul e são trazidos no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro para engorda e abate. Aí nós temos uma distância relativamente grande de deslocamento. Porém, né, mesmo com nessa situação de uma idade menor, tá, uma idade mais baixa do suíno, ele ainda precisa fazer alguma outra parada durante esse período de viagem, né, de 1.000 quilômetros a 2.000 quilômetros, que é mais ou menos a distância que eles concentram e eles fazem essa parada para que os animais se alimentem, para que eles regulem novamente a temperatura corpórea, porque senão eles chegam no destino todos mortos. Então aqui é para abate, tá? Até o abatedouro, de 5 a 10 quilômetros, isso porque nós temos animais que têm grande peso, animais que chegam a 100, 130 quilos em média, e tem uma necessidade muito grande de espaço e pouco estresse. Sempre que quanto mais longe for, mais o animal se estressa, mais influencia na qualidade de carne. De uma granja a outra, isso é importante pensando na condição sanitária. Por exemplo, se existe alguma influência, alguma doença que seja transmitida via água ou via ar, né, por translocação, rajadas de vento. Então essa distância ela é importante ser respeitada entre os limites periféricos da propriedade, como o manejo sanitário para evitar o contato de principalmente doenças que podem ser passadas até mesmo pelos próprios veículos, os próprios veículos transportadores de suínos. Então é necessário ter essa distância da estrada também, tá? 500 metros, entre núcleos de diferentes idades. Por exemplo, nós podemos ter no sistema de criação diferentes idades de chegadas para a criação. Então, a distância entre esses suínos eles deve ser de 100 metros. Isso é uma recomendação. Entre a cria e a recria, 300 metros. Isso porque a recria e a produção, isso porque nós temos duas finalidades totalmente diferentes aqui. Nós temos essa parte de recria, animais que estão saindo da adolescência, tá? Animais que estão indo para a fase adulta, então são animais mais estressados, animais mais energéticos em cima da agitação, enquanto que esses animais que estão destinados para a produção, que têm um pouco mais de peso e tem uma intenção de acúmulo de carne, né, deposição de carne e gordura muito mais elevada, precisa de um ambiente mais calmo. Então essa distância ela favorece exatamente que não ocorra, principalmente em relação aos ruídos, tá? Suínos são animais que eles gritam bastante, eles se comunicam bastante. Se chegar qualquer pessoa que não seja do habitual deles
eles brigam, eles gritam, abrem o berreiro. Então essa distância aqui acaba sendo uma distância de segurança, principalmente em relação à audição desses animais, que pode ser interferida. Entre as diferentes idades, pensando também em alimentos, tá? Em granjas onde existe a mistura de idades, a alimentação geralmente não é muito bem equilibrada, porque nós temos diferentes idades de animais e diferentes posturas de animais envolvidos no mesmo local, por isso existe uma necessidade dessa distância. E o mais importante de tudo, tá? Em relação aos cursos de água, é que independente, né, de você fazer biodigestão desses resíduos das fezes, dos dejetos dos animais, há uma necessidade de ter uma distância de 100 a 200 metros de qualquer curso de água que tenha na propriedade, seja rio, seja lago. Isso é importante, é visto por lei. Então, quando a gente faz, principalmente pensando em projetos, isso aqui é bastante cobrado, né? É uma das questões mais levadas em consideração quando se pensa em estruturação de uma granja. E aí essas dimensões, elas são exatamente pensando no bem-estar animal e no manejo sanitário, bem como também a alimentação. Então são características, tá? Principalmente relacionado à profilaxia de doenças que podem chegar junto à granja e podem dizimar a granja que for, independente aí do sistema, se ele é para terminação ou então para cria, recria. A localização também, ela influencia, deve ser levada em consideração a inclinação do terreno. Todo o terreno, quanto mais inclinado for, maior é o movimento de terra que tem que ser feita para que essa estrutura ela seja plana, tá? Não esteja diferença de, de, de amplitude aqui dentro dessa estrutura. Então, quanto maior a inclinação, maior o movimento de terra, para que torne essa estrutura mais plana. E muito plano também, né? Quando o nível é zero, não tem diferença de nível entre um ponto e outro, aí nós temos uma dificuldade de escoamento, principalmente pensando em excrementos, porque são estruturas que elas devem ser limpas diariamente. Então, esse leve inclinação que nós temos aqui, ela serve de base exatamente para ajudar, né? A gente falou lá na nossa abertura da aula, que as instalações elas influenciam no trabalho do operador da granja, principalmente quem vem limpar para deslocamento dos dejetos animais que são produzidos diariamente. Cada animal produz em média de 5 a 10 quilos de excremento dia. Animais que têm um ganho médio, né, peso vivo diário de 1 quilo, 500 gramas a 1 quilo. Então é muito dejeto sendo produzido, então essa localização ela é muito importante, principalmente quando a gente pensa nesse, nessa, nesse outro processo da suinocultura, que é a ocorrência aqui, a construção de fossa para principalmente alocar os resíduos sólidos pela separação, e aqui o sumidouro de água, onde se vem aqui alguns são os dejetos de forma líquida, aí temos urina, o excesso de água que foi utilizado para a lavagem da granja. Esse aqui, né, essa água ela pode ser utilizada para irrigação, para adubação, fertirrigação na agricultura. No entanto, precisa necessariamente ter o tratamento com alguns micro-organismos específicos para a degradação dessa matéria orgânica que tem aqui, até para que não haja contaminação das culturas por esse tipo de resíduo aqui. Então, imediatamente após esse dejeto líquido ele estar aqui em tratamento microbiológico para a degradação desses componentes, principalmente nutricionais, eles podem ser sim utilizados para a agricultura, enquanto que
para a parte mais sólida dos resíduos, fecais desses suínos, ele também pode ser utilizado como adubação, porém ele passa por um processo, tá? Ele não fica aqui, aqui é um local temporário de armazenamento, geralmente os produtores, os operários da granja, eles retiram os dejetos dessa estrutura e colocam num outro local para que haja decomposição dessa matéria para depois, posterior utilização na agricultura como fertilizante. Então, essa localização da instalação, ela é exatamente importante para o manejo de limpeza, para facilitar que esse escoamento de resíduos sólidos e líquidos seja facilitado em relação à pouca declivação em relação à construção, à instalação. Isso é importante pensando também em rios, tá? Em poluição. Nós temos uma distância mínima que é de 100 metros, o recomendado está entre 100 metros a 100 metros, entre 100 metros e 200 metros entre o efluente, né? Entre o afluente, o curso de água e, e a instalação da granja de suínos. Isso é importante justamente para que não haja contaminação do recurso hídrico que passa na propriedade e que pode ser utilizado pelos vizinhos que moram mais abaixo lá no curso do rio. As orientações, aí, pessoal, essas questões de orientações, elas vão muito em conta, levam em conta a questão de insolação e a questão de ventilação. Suínos são, de maneira geral, muito sensíveis à radiação solar, principalmente essas raças que são melhoradas geneticamente com o objetivo de alta taxa de conversão alimentar. Então, elas são altamente influenciadas pelo vento, pode extrair muita temperatura desses suínos, dependendo da região do Brasil em que se esteja, como também a insolação direta nesses suínos afeta principalmente a epiderme, expondo também a ferimentos que podem ser alojados por parasitas, como carrapatos, bicheiras e bernes, que é normal que pode acontecer nessa situação. Então, as orientações em relação à construção aqui está como aviário, tá? Mas também pode ser levado em consideração para suínos, pensando no vento. De certa maneira, tem que há um estudo em relação à direção do vento predominante na região, e dependendo dessa região, dessa situação do vento, a direção predominante desse vento, se constrói algumas barreiras. O interessante é que o vento, né, de forma prática, ele sempre seja direcionado no meio longitudinal da granja de suínos. Isso porque nós temos grande quantidade de gases sendo produzido aqui dentro. Então, se nós temos essa ventilação entrando pelas faces mais extremas aqui da granja, nós passamos com todos os gases que podem influenciar, principalmente, por exemplo, se o vento vir nessa direção, influenciar negativamente os suínos que estão nessa outra ponta aqui, tá? Então, por isso que geralmente as barreiras elas são artificiais e construídas de modo que induza com que o vento sempre circule na direção longitudinal aqui do, do plano do aviário, da granja, para que não haja essa contaminação de gases influenciando negativamente uma certa população de suínos, tá? Então existe essa necessidade, principalmente em regiões que ventam bastante ou que o vento não decide em qual direção ele sopra, essas barreiras são fundamentais. Porém, no entanto, as barreiras elas são importantes quando a gente pensa em insolação. Barreiras construídas muito próximo do aviário podem influenciar na temperatura interna desse aviário, deixando mais frio, dependendo da região sul. O frio é ruim para suinocultura.
Então essa distância da construção das barreiras aqui, elas têm que ser respeitadas conforme, é solicitado, eh com recomendações técnicas. Então nós temos o vento ingressando na granja, por exemplo, uma granja que ela é construída como esta aqui, várias, granjas ao lado, várias instalações, uma ao lado da outra, onde o vento passa aqui carregando essas, partículas de de odores que existem também. E existe uma recomendação técnica que é proposto pela Embrapa Aves e Suínos, que, a distância entre, uma granja e outra, ela deve ser 10 vezes a altura, da granja da primeira granja. A segunda granja, ela deve ser 20 a 25 vezes a altura, tá, essa distância aqui, em relação à altura dessa outra granja. Então essas distâncias aqui, elas são fundamentais para garantir a livre circulação desse vento aqui, e também para não abafar a velocidade e a condição do vento, principalmente nas últimas granjas que situam nessas, instalações de produção de suínos. O que nós vemos aqui, né, isso aqui é aproveitando o vento natural para economizar principalmente no uso de energia, que é utilizado com ventiladores. Nessa situação aqui, onde as granjas são construídas de forma igual, em relação à distância, é utilizado obrigatoriamente o sistema de ventilação interna. Então o gasto com energia para ventilar toda essa estrutura, ela é muito maior ao longo do tempo. No entanto, né, em prejuízo que nós temos nesse sistema aqui com aproveitamento da circulação de ar livre para a redução de gases tóxicos aqui, nós temos uma ocupação de espaço muito maior. Então, isso aqui é levado em consideração a altura total. Então, a altura total, entre uma granja e outra é 10 vezes a distância aqui, ela deve ser 10 vezes superior à altura que nós temos da primeira granja e 20 a 25 vezes em relação à segunda granja. E quando a gente mantém mais aqui é para 3 granjas, nós temos 4, 5 granjas, mantém essa perspectiva aqui de 20 a 25 metros, 20 a 25 vezes a altura da granja anterior, para que se haja essa qualidade de vento, essa qualidade de circulação de vento aqui. Existem outras técnicas que encarecem também esse processo, outras técnicas que envolvem a captação do ar e a circulação do ar através de chaminés, então ele consegue depositar essa ventilação já lá para cima, não influencia nas outras instalações, nas outras granjas ao lado, porque já deposita numa altura superior. Mas é um sistema que também carece de uma projeção, de um planejamento muito intenso, no sentido de que essa ventilação tem que seguir uma condição específica, principalmente, para colocar esses gases a alturas que não influenciam as outras granjas. A orientação do sol, ela é obrigatoriamente necessária, uma vez que esses suínos, eles são muito sensíveis, eles não podem ser expostos a radiações intensas. Não é que ele não pode nunca ser exposto à luz. É necessário que esses animais eles estejam mais ou menos entre 8 a 10 horas de claridade diária, até para que, isso influencia no ciclo circadiano dos animais, para eles saber que é dia, que é noite. Então as granjas que são totalmente fechadas, elas precisam, se ela não tiver abertura aqui dentro, né, e for de circulação interna de gases, necessariamente, obrigatoriamente, precisa acender as luzes de 8 a 10 horas para que não se perca esse ciclo circadiano aí dos animais, para que eles saibam o que é dia e o que é noite, e isso, teoricamente, influencia, na produção de hormônios desses animais, principalmente em matrizes, que dão origem aos leitões. Mas quando nós temos aberturas, tá? Algumas construções
mais baratas de granjas, que é o que a gente mais vai ver, são as granjas tradicionais, que tem as janelas aqui e que ela é protegida por lona, a gente vai falar isso daqui a pouco. Leva-se em consideração o posicionamento em relação ao sol, tá? Geralmente eles são construídos de leste a oeste para que esse aproveitamento do sol em cima da cobertura ele seja maior, não favoreça um lado ou outro lado da granja, visto também que a temperatura ela influencia na dinâmica de crescimento desses animais, e o que nós menos queremos aqui é a discrepância de crescimento entre os animais dentro de uma granja. E aí a gente falou na aula, foi até assunto de avaliação de vocês, em relação ao vazio sanitário. Nós queremos que esses animais saiam todos de uma vez para que haja essa limpeza, essa desinfecção do meio sanitário. Então é uma exigência, não exigência, né, porque o produtor ele faz como ele bem entender e o prejuízo é dele, mas é uma recomendação técnica que as instalações elas sigam esse padrão de leste a oeste para que acompanhe a direção a insolação seja igualitária por toda a cobertura. Agora, quanto mais ao norte, isso é verdade, né? Quanto mais ao norte, quanto mais próximo à linha do Equador, nós temos um menor deslocamento do Sol em relação ao verão. Nós que moramos aqui no sul, por exemplo, no inverno, se vocês com certeza já repararam na posição que o sol se põe no inverno e a posição que ele se põe no verão, isso muda totalmente a nossa trajetória, porque se a gente construir exatamente na orientação leste-oeste, nós estamos tendenciando em algum momento colocar grande taxa de insolação dentro da granja, afetando a produção desses animais. Então, uma das recomendações para a nossa região sul, pensando também que no verão há uma tendência, um aumento do dia, um comprimento das horas do dia, e que o sol se posiciona a uma posição, ele se põe em uma posição totalmente diferente ao inverno, nós pensamos em construir medialmente. Então, nós pegamos aqui uma posição em que o sol se põe no verão, uma posição em que o sol se põe no inverno, e no meio termo, né, nem no leste nem a leste, nós construímos as nossas granjas, até para que não haja excesso de temperatura por insolação que entra dentro dessa granja no verão e também não haja friagem por excesso no inverno, por ocasião de que o sol esteja interceptando apenas uma parte da granja. Nessa ocasião, né, essa quantidade de radiação que chega à granja, ela pode ser fortemente manejada com o uso de lonas, e aí a gente tem lonas azul, amarela, que pode filtrar esses raios solares na entrada da granja. Ah, por que que usa azul amarelo? Por que que eu não falei preta? O azul amarelo são cores mais neutras em relação à visão do suíno. São cores que trazem um pouquinho mais de tranquilidade para o suíno, pensando em bem-estar. Não é questão de frescura, não é questão de ser mais barato, ser mais caro, é por questão de bem-estar e de capacidade de filtragem da luz. Uma lona preta, condicionalmente, ela consegue filtrar muito mais luz, né? Então nós conseguimos tornar um ambiente muito mais escuro e por isso ele não é tão recomendado nessa utilização em granjas. Alguma condição técnica e quanto maior distante, já havia falado a vocês, quanto mais distante a linha do Equador, o posicionamento do Sol muda no decorrer do ano com maior frequência. Então, é o caso do nosso caso aqui, onde no inverno o Sol se põe muito, quase a norte, né? E de repente ele se põe a extremamente oeste quando está no verão. Então é uma forma da gente poder posicionar as nossas granjas pensando no aproveitamento térmico e de insolação dessas granjas para a produção. Em relação às dimensões, a maioria das granjas elas seguem algumas
orientações técnicas de construção, algumas recomendações, principalmente em relação à largura, onde o clima influencia esse tipo de construção, onde climas quentes e úmidos necessita de uma construção um pouco menor, isso para evitar que haja grande acúmulo de umidade nessa região. Por exemplo, de forma bem prática, a pergunta que vocês têm que fazer é: se o ambiente é seco, né, o que que é mais fácil enxugar, um ambiente grande ou um ambiente pequeno? Obviamente, um ambiente pequeno, menor, ele é mais fácil de enxugar, então, se o ambiente já é úmido, há uma tendência principalmente o piso da granja também ser úmido, as partes da cobertura ser úmida, então é essencial que essa largura ela não ultrapasse os 10 metros para que haja esse fácil secamento da umidade, né, não haja o acúmulo excessivo de umidade, principalmente no interior da granja. O contrário não acontece para regiões mais quentes, que a gente pode extrapolar, chegar aí a próximo de 14 metros. O pé direito ele também influencia, tá? Se nós temos ambientes úmidos, isso também serve para ambientes frios, nós temos uma tendência de baixar o pé direito, no máximo aí até 2,8 metros. Esse pé direito mais baixo, ele propicia que haja uma menor entrada de ar úmido aqui dentro da granja, consorciado junto com essa dimensão de largura menor. Então, nós temos uma condição de umidade um pouco menor em relação ao clima. E o beiral, né? O beiral aqui ele não muda em relação às dimensões. Isso aqui também serve muito para proteção, principalmente em radiação, tá? A gente já falou que algumas estruturas elas utilizam a lona aqui para interceptação dessa quantidade de radiação, mas o beiral aqui também pode ser uma estrutura física e permanente para se evitar a grande entrada de radiação solar dentro da granja. Em relação à cobertura, aí vai depender muito do manejo, do capital, do investimento das granjas, tá? Que o produtor consegue almejar. Então, nós temos estruturas à base de telha de barro, fibrocimento, cobertura de zinco, né? Cada um tem a sua especificação. Por exemplo, regiões mais quentes tem se optado muito pela utilização de telha de barro, justamente para diminuir essa questão de intensidade de temperatura, onde regiões mais frias há-se uma utilização um pouco maior em relação ao fibrocimento devido à manutenção da temperatura. Agora, o zinco, para quem conhece, é um tipo de cobertura que ele responde muito à amplitude térmica. Então, quanto maior for a amplitude térmica, maior é a quantidade de barulho que ele faz, principalmente também quando a gente fala em questão de chuvas, uma garoa simples como o que acontece nesse momento, pode se transformar em uma grande chuva, uma grande tempestade no zinco. Então, talvez, dependendo da situação, o zinco ele não seja tão apropriado para a produção de granjas de suíno, mas é uma outra alternativa que está disponível no mercado e pode ser utilizada, né? Alguns sistemas utilizam abafamento de sonoro aqui utilizando isopor, tá? Que são outras técnicas que são utilizadas para poder diminuir principalmente os efeitos da amplitude térmica sobre o zinco, que é o barulho. Em relação à ventilação, tá? Outro parâmetro que é analisado na hora da instalação da granja, ela pode ser artificial, como a gente já havia falado, onde a circulação de ar é influenciada pelo trabalho desses exaustores de tamanho grande, ou então ela pode ser livremente, né, através aqui de janelas construídas dos dois lados, então o ar circula livre aqui, ou então ele pode ser manejado através do lanternim. Essa estrutura ela é uma estrutura, um sobretelhado que nós temos sobre a granja, onde existe a passagem de ar, principalmente
aqui na parte mais superior da nossa cobertura, né, onde os ares, os gases que são produzidos por esses animais são exaustados aqui pelo lanternim. Então nós chamamos essa estrutura de lanternim, que também é uma estrutura que, além de controle dos gases aqui dentro, ele também influencia na temperatura aqui dentro da granja. Vejam aqui o sol, tá? O sol está batendo aqui, então o controle dessa temperatura, dessa iluminação, ele é feito por uma coloração de lona, então ele passa uma certa radiação, como também a cobertura em alguns diferentes pontos, ela também propicia essa entrada de radiação, entrada um pouco mais filtrada de radiação aqui, diminuindo também as condições aqui de uso de energia elétrica, que se resume em custos, tá? E quando a gente fala em produção de suínos, eu já havia falado a vocês algumas aulas atrás, que é uma produção que ele demanda de planejamento, porque nós temos muitos custos envolvidos, principalmente em relação à alimentação e mão de obra. Então, quando nós temos alguns cortes de custo aqui, isso é salutar, e ele é extremamente influenciado pela estrutura, tá? Já pensando na economia, principalmente de energia, autonomia da mão de obra e no sistema de resposta à produção desses suínos, as estruturas influenciam principalmente, né, neste caso, em relação à ventilação e também em relação à iluminação. Aqui é só mais um trabalhinho para demonstrar a vocês, porque eu apresentei vocês aqui alguns tipos de ventilação, tá? E aí eu demonstro aqui sobre médios de movimento de ar por minuto, aí eles colocam a massa de ar que é movimentada aqui por minuto, e aí nós vemos que existem algumas diferenças, tá? Sobre a ventilação natural, a forçada e a refrigerada, mas numericamente ela não é tão grande, talvez financeiramente ela não justifica esses valores diferentes aqui, a diferença é tão pouca numericamente que não justifica o investimento. E eu considero, de maneira geral, tá, a ventilação natural uma ventilação muito mais barata, que também tem grande eficiência numericamente, tá? Mas quando nós falamos em estatística, aí na academia a gente tem uma melhor circulação de vento aqui através da ventilação refrigerada, isso porque nós temos controle de temperatura através de umidade, injeção de umidade, mas nós também temos um custo maior aqui nesse sistema, né, nesses dois últimos sistemas. Tanto no inverno quanto no verão, não há diferença sobre a ventilação, e isso aqui se deve basicamente à localização, à orientação em que, perdão, a orientação em que a granja é construída. Armazenamento de insumos também é outra característica que influencia bastante, principalmente na qualidade dos animais. E aí nós temos algumas estruturas, mas a maioria das granjas tem esse tipo de estrutura metálica para armazenagem de rações, tá? Mas nós temos outras estruturas, galpões secos e bem acondicionados em relação à temperatura, armazenado da mesma maneira. O importante, tá? Independente do sistema de armazenamento tradicional ou mais avançado, o importante é que nós evitamos esse processo aqui, que são a ocorrência de alguns micro-organismos na ração, que eles são provenientes de temperatura e umidade que pode ter num desses locais, tá? E aí essa proliferação de micro-organismos geram substâncias que podem afetar os suínos, que são as micotoxinas. E aí as micotoxinas, como são substâncias produzidas por fungos e bactérias, essas substâncias que são graus de resistência dos micro-organismos, geram problemas carcinogênicos nos animais, geram algumas influências no fígado desses animais também, e, consequentemente, diminui a deposição a relação de taxa de conversão alimentar desses animais através de um mau armazenamento desses insumos. Então,
Além da gente falar sobre as granjas, tá, que influenciam, principalmente quando você pensa em ventilação e iluminação, que é o grande quesito do planejamento aí das estruturas, nós também pensamos em uma outra estrutura que nós chamamos de armazenamento, que pode fortemente influenciar na qualidade da produção desses suínos, principalmente em relação aqui à ocorrência de algumas micotoxinas que podem afetar qualquer sistema de produção, seja ele integrado, tá? Ou seja de ciclo completo, né? Tem produtores de ciclo integrado que são integrados a alguma empresa, então eles pegam uma parte da vida do suíno e criam, né? Criam, recriam, então vão para engorda, ou então aquele produtor que tem um ciclo completo, né? Aquele que vê o leitão nascer, vê crescer até o abate, né, para terminação. Então, esses dois tipos de sistema, ele não foge desse principal efeito aqui, que são as micotoxinas. Atualmente, já muito mais controlado em relação à qualidade de micotoxinas, oriunda principalmente da fonte do milho, né, uma fonte mais energética, onde a qualidade dos milhos, nossos sistemas de produção de milho, elas venham melhorando, principalmente para reduzir esses índices de micotoxinas, que podem sim vir já desde o campo e se agravar aqui nos nossos sistemas de armazenamento. Muito importante, tá? Funcionários nas granjas, eles são o ponto-chefe de tudo que acontece de sucesso ou insucesso numa granja. Então, o bem-estar deles é algo que deve ser levado em consideração. É evidente que, quando a gente fala em bem-estar, ah, de regra geral, na realidade isso não acontece, e é por isso que nós temos uma necessidade de mão de obra, uma escassez de mão de obra muito grande nesse setor, devido à má valorização do trabalho do funcionário, que é uma peça fundamental, essencial numa granja, no manejo de suínos, tá? Então, algumas estruturas para manter a higiene desses funcionários, pensando que suínos são animais que são muito susceptíveis aos parasitas internos, alguns micro-organismos, fungos e bactérias. Então, uma estrutura que seja responsável para aí para a convivência dos funcionários e para a higienização do corpo e dos materiais que são utilizados, principalmente as roupas, é importante no sentido de se também valorizar o trabalho dessas pessoas, como também, de forma indireta, melhorar na sanidade desses animais. Outra característica que a gente já falou, tá? Em relação ao manejo de dejetos, esse desenho eu já apresentei a vocês, a importância da declividade, da localização, tá? Que pode ser utilizado na agricultura dependendo de alguns manejos, né? Então, a parte líquida da captação desses resíduos passa por um processo de fermentação microbiológica para posterior utilização em sistema de irrigação. Ou então, né, a parte sólida passa pelo processo de decomposição, que pode ser utilizado também na agricultura, os fatos sólidos aqui misturados aí, material, resíduos vegetais, como serragem, outros estercos de outros animais oriundos, fazendo a compostagem e destinando para os sistemas de produção. Então, do suíno, né, se aproveita até a orelha, quando a gente pensa em produto, se aproveita a orelha, o joelho, né, o casco dele que é para fazer, dá para fazer a nossa famosa feijoada, que inclusive amanhã é dia de feijoada, tá? Tradicionalmente todo brasileiro gosta, mas também se aproveita aquilo que nós não utilizamos na parte comercial do mercado, mas se utiliza na agricultura através aí da adubação das nossas culturas nas lavouras, tá? Então se utiliza tudo do suíno e acabou aquele preconceito, né? As granjas, de maneira geral, elas têm uma característica sanitária muito intensa, tá? Muito correta.
Então, a ocorrência de alguns parasitas aqui, ela é diminuída devido a esse tratamento. Isso é real? Isso acontece a nível de Brasil? Eu vou dizer para vocês que nem toda granja faz isso, tá? Nem toda granja faz esse processo de separação dos resíduos sólidos e líquidos, dos dejetos, e nem toda a granja ela aloca esses materiais em um local específico, tá? Para fazer a decomposição. Muitas granjas elas acabam jogando esses materiais de forma irresponsável nos leitos de rios e acaba comprometendo. E aí que vem a má tradição, né, ou a cultura do nojo do suíno, onde muita gente acaba não consumindo a carne justamente por considerar o suíno um animal nojento. E não é o animal que é nojento, e sim o manejo que é realizado com eles que torna culturalmente essa tomada de ação. Ô, professor, ali naquele slide está escrito é, sumidouro para água com desinfetante. Esse negócio, esse aí seria quando faz a limpeza da granja, tem que separar ou como é que é esse negócio aí? Os produtos que são utilizados na granja, eles, primeiro que você não utiliza qualquer produto aqui, tá? Existem alguns produtos que são recomendados que eles têm um índice de biodegradação maior, tá? E é por isso que eles ficam alocados aqui nessa estrutura. E quando a gente fala em sumidouro de água com detergente, é, perdão, com desinfectante, a maioria dos desinfectantes que nós falamos aqui, eles são de origem biológica, tá? Então, ele colocou, generalizou aqui, mas não necessariamente eles sejam produtos químicos, tá? Eu não sei se foi, tá aparecendo para mim o Gilmar aqui, mas necessariamente, pela recomendação, tá? Seria exatamente esse tipo de atuação que a gente faria, uma intervenção biológica. E evidente que quando a gente tem alguma atuação biológica aqui, algum outro resíduo do processo químico da desinfecção que aconteceu aqui nessa granja, ele é degradado por essas bactérias, por esses fungos, e aí sim ele pode ser utilizado na agricultura, né? Dar exemplo aqui na piscicultura, para mostrar que esses organismos, né, micro-organismos, eles podem atuar com a desinfecção quase que completa é, desses resíduos líquidos, tá? Eu não sei se eu fiz me entender nesse Ah, sentido. então aqui no caso, você vai passar pela calha ali de desnível, você faz, vamos supor, lavou ali a parada, aí vem aqui para esse sumidouro depois de um processo que vem para a fossa? Isso. Ah, Esses dois processos aqui, eles não são permanentes, tá? aham. Eles estão apenas de Passa por ali e coleta. vem. Isso. Uhum. Então, nós temos alguns processos, tá, de tratamento. Eu acho que eu abordei isso na aula passada bem rapidamente, porque não é um tanque só, aqui está generalizado. Mas se você pegar essa imagem mais atrás aqui, tá? Vocês veem que ele passa por alguns tanques de decantação, e esses tanques de decantação, são, têm o objetivo principal de extrair aquela carga de nutrientes que nós temos nos dejetos dos suínos, e aí a gente fala principalmente em fósforo, cálcio, nitrogênio nas suas diversas formas. E essas bactérias, né, esses processos de decantação, juntamente com as bactérias aqui, elas promovem a decomposição desses nutrientes e desses resíduos a maneiras que não torne essa água, né, esse sumidouro aqui, não torne um produto de degradação da água e pode ser utilizada para outras finalidades, inclusive para reutilização na granja, tá? Muitas granjas, além da coleta de água pelo telhado, tá? Que vem sendo utilizado, algumas granjas mais especializadas, mais novas, elas fazem o reuso dessa água aqui para abastecimento, evidente que não para
não para beber, né? Não para dar de beber para os animais, mas sim para a questão de limpeza aqui das granjas, de maneira geral. Tá? Então não é um processo único, nós temos um processo muito mais complexo que envolve a biodegradação desses elementos aqui para que torne ele com menos risco para o ambiente. Tem alguns mais técnicos, né, mais especializados, que utilizam a produção de biogás, tá? Também existe um processo aqui para a produção de biogás. Essa água, toda essa água, então nós temos a lagoa de captação, a lagoa onde se utiliza aqui alguns micro-organismos para atuar principalmente na biodigestão desses dejetos que estão aqui, tá? Gerando alguns gases. Quando a gente fala em biodegradação desses dejetos, nós temos diversas formas de nitrogênio e uma das principais formas de nitrogênio que nós temos nos dejetos é o amônio, tá? E esse amônio, através da biodegradação, ele vira um gás que pode ser utilizado como exclusivamente gás de cozinha, até mesmo para manutenção da própria granja, servindo de aquecimento, né, ou alimentando aquecedores, principalmente em granjas que são provenientes para a produção de leitões. Tá? Então, existem granjas mais especializadas que utilizam os biodigestores como componentes energéticos. Grande parte, né, pela desmistificação do suíno em ser um animal relativamente porco, né? Tanto é que se deixa de utilizar a palavra porco para suíno, para ser mais respeitoso com esse animal. Os dejetos, né? Algumas granjas têm utilizado, em grande maioria, esses dejetos para agricultura. É, existe sim granjas que eliminam esses dejetos de maneira irregular, tá? Que não é certo, mas algumas ideias mais atuais, mais técnicas, têm utilizado esses dejetos até mesmo como fonte de comércio. Hoje, tá? Isso é um dado prático que eu trago a vocês, que eu já tenho trabalhado com assistência técnica, eu tenho essa experiência. Até o ano passado se achava muito fácil cama de aviário, se achava muito fácil dejetos de animais, suínos, bovinos, caprinos. Hoje, se vocês forem procurar para comprar esses dejetos, vocês já compram a um preço muito mais elevado, tá? E já não acham tão facilmente esses materiais porque os produtores vendem às empresas e as empresas processam esse material sólido, tá? E transformam ele nos granulados orgânicos que a gente fala, tá? De estruturas orgânicas para aplicação numa semeadora, no processo de plantio direto ou plantio na palha, tem se utilizado dessa maneira. Então, hoje a gente não consegue mais, até consegue, mas com um preço um pouco mais salgado, quando comparado aí com o ano passado, e já não acho com tanta facilidade, porque essas granjas, elas se especializaram em vender, além da carne, além desse produto, e vender o resto aqui do biofertilizante, seja ele sólido ou líquido. Tá? Então, mais um aproveitamento do mercado que existe na produção da suinocultura. E como todo o sistema de produção é legalizado, tá? Existe uma instrução normativa para todo o sistema de produção, seja ele bovino, equino, ovino, caprino. Para suínos nós também temos algumas legislações. A mais atual é essa que saiu aí, a portaria, a instrução normativa 113, eu acho que devo ter apresentado a vocês, tá? Saiu no ano 2020. E aqui eu só vou trazer a vocês, tá? Ela é bastante extensa, ela aborda vários temas, inclusive quem tiver interesse na suinocultura e quem tiver interesse aí na confecção de projetos de instalações de granjas, é interessante que vocês tenham de acordo, principalmente a instrução normativa, que institui algumas normativas para que se respeite os aspectos ambientais, sociais e econômicos da onde estão situadas as granjas. E aí eu só estou
mencionando a vocês aqui sobre as instalações, tá? Então existem algumas características, inclusive, que a gente já falou, tá? Instalações climatizadas ou automatizadas devem possuir sistemas de desmame dos equipamentos, sistema suplementar. As instalações para alojamento coletivo de suínos devem possuir aí, né? Fala sobre o bem-estar animal, fala também sobre as instalações aqui ao manejo do ambiente, né? Facilitar a renovação constante do ar, que a gente havia falado, como é que essa circulação de ar deve acontecer, justamente para se evitar a contaminação por gases tóxicos, principalmente o amônio, tá? Apesar de que essas estruturas são limpas diariamente, mas o gás amônio, que é um gás muito tóxico, ele é muito predominante nessas estruturas, por isso a importância dessa limpeza, né? Olha, exigência de luz natural é obrigatória nas instalações climatizadas. Eu havia falado a vocês, principalmente em relação às aberturas, né, aos diferentes tipos de cobertura que pode propiciar a entrada de radiação solar, tá? O uso de máquinas pensando, né, eu havia falado a vocês também na questão de ruídos na granja, tá? Por exemplo, imagine existir algum trator, algum maquinário que também elimine alguns gases, né? Quem conhece bastante maquinário sabe que a linha Massey Ferguson, né? Eu falo do Massey Ferguson aí porque a gente tem lá, né, linha 50X até 292, se não matar o animal do coração pelo barulho, vai matar ele asfixiado pela falta de gases, né? De ar aí, porque o tratorzinho para fumacear, né? Então são eles. Então se pensa até nisso, tá? E muito do que você tem feito de atualização nas granjas para diminuir esse emprego de maquinários, tá? Tem se tornado, essas granjas têm se tornado basicamente todas elas robotizadas através aí de equipamentos elétricos, e quando ele não tem essa atualização, né, essa capacidade de investimento, aí os funcionários, né, de maneira braçal, é que executam toda a atividade de alimentação e movimentação desses animais para que se evite esses ruídos, né, principalmente para suínos que tenha esse melhoramento genético que não municiou eles com o preparo emocional, principalmente relacionado ao coração. Outras instalações, tá? Ampliação e construção, a gente pode ler aqui, né? Existe até 2045 algumas adequações, aqui é uma delas, tá? Das instalações, mas existem outras instalações que até janeiro de 2045 foi instituído a nível de Brasil, que elas mudem principalmente em relação ao local onde essas instalações estão operando atualmente e em relação ao bem-estar animal, tá? Onde essas granjas elas devem se habituar. Aqui está falando sobre o processo de gestação coletiva, tá? E as baias, né? Separando, mas existem outras, eu não quis trazer tudo aqui, mas toda essa parte de instalação, como a gente havia comentado até agora, ela é legal, tá? Existe alguém que cobre isso legalmente, e isso aqui se deve basicamente, tá? Se existe uma instrução normativa, ela deve ser seguida, principalmente nos novos projetos, e essa instrução normativa ela deve ser seguida principalmente a quem pensa em exportação de carne ou então quem trabalha no sistema integrado de produção junto com empresas, onde as empresas também exigem um pouco mais de tecnificação e também instalações mais modernas para a produção desses suínos, tá? Legalmente falando. Em relação aos trabalhadores, também é importante e essa legislação ela amplia esses conhecimentos. Então, a capacitação de trabalhadores na suinocultura deve incluir, aí a gente já falou, né, a compreensão do comportamento dos animais, habilidade de manejo nos aspectos da nutrição, reprodutivo, da biossegurança, os impactos ambientais, principalmente relacionados com dejetos e animais mortos, os sinais de doenças, os indicadores
de bem-estar, que são os estresses, os desconfortos térmicos, e os estados mentais positivos e negativos desses animais. Então, existe aí uma necessidade de treinamento desses funcionários, e é isso que limita bastante os nossos sistemas de produção, porque, como eu já havia falado, o coração de uma granja não é a raça genética, né, ou não é o aporte genético do suíno, e sim são aqueles que trabalham, que operam na granja, seja de origem familiar ou não, funcionários, tá? São eles o coração de todo o sistema de produção de suínos nos nossos sistemas. E aí eu vou apresentar a vocês aqui, tá? Algumas imagens. Existem diversos tipos de instalações. Olha a lona amarela aqui aparecendo, os sistemas de alimentação, a luz natural entrando aqui, nada de sol direto, né? Nós temos grande parte dos suínos deslocados aqui muito próximo dessa iluminação, então eles têm manejo de termorregulação bacana. Provavelmente aqui é um clima mais quente devido a essa ocasião da cama, que temos aqui um pouco mais úmida, tá? Outras condições de instalações nós temos já mais antiga, mas com ripado, madeira. Esse produtor possivelmente ele investiu e economizou, mas tem o mesmo critério de qualidade de produção, tá? Tem condições mais técnicas de investimento, principalmente relacionado à facilidade de limpeza, com telado já aqui galvanizado, tá? Existem outros tipos de granjas, tá? Que são construídas e têm a mesma finalidade de carne, tá? São pagos o mesmo preço em relação ao peso vivo. O que muda, na verdade, aqui é o sistema de operacionalização de toda essa granja e o tempo, né, que esses suínos eles permanecem atuando nas granjas. E olha aqui, ó, de maneira geral, a gente já falou no começo da nossa aula, né, no começo da nossa disciplina sobre essa marcação, onde é o funcionário que atua aqui com a marcação, olhar clínico diagnóstico sobre a prenhez de leite-gadas. Existem outros métodos aqui tradicionais, aqui no sistema extensivo, também é um sistema de instalação, nós temos cercas aqui, nós temos ambientes externos envolvidos, tá? Nós temos algumas construções que se adequam a, aos sistemas de instalação. Então, não tem um sistema melhor, tá? Melhor ou maior, ou aquele que dá mais dinheiro. Qual o sistema melhor? É aquele que traz mobilidade e comodidade ao trabalho, tá? Principalmente do trabalhador, que é a peça-chave da granja. É aquele que gera menos mortalidade de suínos em decorrência dos fatores de ruídos externos em relação à circulação de gases e temperatura, principalmente, tá? É aquele que gera menos mão de obra, tá? Aquele que garante segurança ambiental, escoamento de produção e, acima de tudo, né, o tipo de instalação, seja ele com mais investimento ou menos investimento, é aquele que atende o objetivo do criador sem sacrifícios. Então, vocês, como técnicos, vocês, como orientadores do sistema de produção, nunca condenem o sistema de produção de um suinocultor, porque às vezes ele pode ser aquele sistema mais simplesinho, né? Como a gente vê no sistema extensivo, ou um sistema mais, né? Olha a lanterninha aqui que a gente foi falado, ou um sistema mais simplificado, um sistema mais qualificado, tá? Mas nunca julgue um sistema errado se você não soubesse todas essas características que estão abordadas aqui, elas estão dando certo. Se está dando dinheiro, se está dando lucro e retorno, seja ele financeiro ou então para alegria, e que faz a felicidade de quem está manejando esses animais, né? Seja ele por capital, ou então por simplesmente porque gosta de mexer com a cultura, né? Com a produção, então tá tudo bem, né? A gente não pode interferir em algumas outras condições, tá?
que podem modificar o manejo desses animais. Mas as instalações hoje são algo totalmente diferente que não pode ser condenado, com exceção disso aqui, tá? Com exceção dessas estruturas, que aí sim elas são condenáveis, e aí já não chamo ele de granja, eu chamo ele de chiqueiro, porque exatamente está contra tudo aquilo que a gente comentou até agora, além de ser um crime ambiental, né? Normalmente a gente vê isso aqui acontecendo em produções familiares, de subsistência, né? E pode ser que ele seja totalmente ideal, porque alimenta também os peixes, mas contamina a água de maneira, né, quando a gente viu que existem gases, existem outros nutrientes que podem contaminar e salinizar essa água, né? Nitrificando aqui todo esse componente, e em vez de aumentar a vida, né, principalmente de peixes e outros animais, acaba aumentando micro-organismos que são maléficos para a saúde dos humanos, dos animais que, inclusive, bebem dessa água, né? A gente já vê aqui que existem alguns animais que acessam esse aqui como bebedouros. Em relação aos investimentos, indo para o nosso final da aula, tá? Aqui existe esse trabalho aqui, análise de viabilidade econômica da implantação de grandes suínos numa propriedade rural lá no Rio Grande do Sul. Ele avaliou aqui ano 1, ano 2, tá? Ano 21, projeções aqui para esse ano e o ano que vem. Mas eu vou chamar a atenção para vocês nesses 2 anos que ele avaliou aqui sobre as vendas, tá? Relação monetária. Nós temos vendas, custos variáveis. Os custos variáveis, eles basicamente não se alteram. Os custos fixos, eles também não se alteram. Está relacionado principalmente às instalações e às depreciações das instalações, quanto que ela deprecia por ano. E aí nós vemos aqui os impostos, né, outros, outras diferenças que acaba pagando, né, e o lucro líquido desse produtor, tá, por ano, chega aí a esses valores, tá, próximo aí de R$ 25.000. Só que se nós percebemos, né, o resultado desse trabalho, onde o lucro líquido dele foi de 24, quase R$ 25.000, e a depreciação das estruturas foi de R$ 24.000 por ano, quando nós fazemos essa conta, né, subtraímos o lucro líquido somente das instalações, sobra muito pouco para esse produtor. Então nós temos aqui, se nós formos pensar anualmente, quase que não dá lucro. Então, atualmente, o cenário brasileiro da carne suína, ela é sensível, tá? E carece de outras tomadas de decisões e manejo, porque exatamente é isso, nós temos uma depreciação, principalmente estrutural, muito grande em relação aos anos que passam, e a renda líquida desses produtores acabou diminuindo, principalmente quando a gente fala em ração, principalmente quando a gente fala em alimentação desses animais, que é um dos custos que hoje colabora com muito mais de 60% dos custos totais de uma operacionalização de granjas. Então, são recursos que devem ser pensados, tá? No intuito de que cada passo em falso pode gerar um insucesso completo de uma granja, levando a um prejuízo extremamente grande e às vezes até irrecuperável. Mas falando de outras questões, né? Para quem trabalha com financiamento, investimento, neste ano, no mês passado, foi autorizado alguns planos de investimento, então nós temos, via BNDES, alguns linhas de crédito disponíveis, então nós temos Pronaf Agroecologia, Mais Alimento, Inovagro, Pronaf Mulher, e todos eles incorporando a suinocultura como capital de investimento, cerca aí de, a maioria deles, tá? Liberando aí R$ 330.000 com 3, 4 anos de carência para 10 anos de 10 anos de pagamento, né? A juros relativamente baixos, principalmente para o Pronaf Mais Alimento. Quem tiver mais interesse em relação a esse Pronaf, não vou ter tempo de esmiuçar isso aqui com vocês, tá?
pode acessar esse portal, esse endereço aqui, e ali tem todas as linhas de crédito estão disponíveis ali. A gente falou, a suinocultura é nosso interesse, tá? Mas quem quiser, inclusive até para carro, né? Principalmente o Pronaf Mulher, tem condições bem bacanas aqui, tá? Depois vocês podem acessar. Em relação às minhas considerações finais, agora finalizando a nossa aula de hoje, eu digo a vocês, com minhas palavras, que a suinocultura ela requer estratégia, né? De estudo, tá? Requer estratégias e requer estudos das estratégias, então tem que ter muita cautela na hora de se aderir a um tipo de investimento ou então a um tipo de financiamento, seja para construir uma instalação do zero, ou então para investir em algo, alguma modernização. A mão de obra ela é cada vez mais escassa, isso se deve a uma dinâmica de mercado que nós temos, principalmente relacionado com a valorização do funcionário. Quem faz a mão de obra não é o funcionário, e sim o patrão, tá? Então, se o patrão trata bem o funcionário, nós temos essa escassez diminuída. As raças de suínos são cada vez mais especializadas em produzir alimentos de parâmetros internacionais e, por isso, há uma necessidade, principalmente, da inovação das instalações das granjas, que é necessário principalmente quando se pensa em produtos, em produtores que são integrados, como também existem mercados mundo afora que pagam diferenciais para produtos diferenciais, principalmente animais que são levados em consideração com o bem-estar, a liberdade, a estresse, estresse, a gente fala estresse emocional do animal, acabam pagando muito bem pelo animal muito mais feliz. Existem tipos de sistema de produção que se adequem aos interesses, e aí eu havia falado a vocês que o tipo de instalação ela depende muito da felicidade do produtor, se ele está satisfeito com aquele tipo de sistema e com aquelas instalações. Eu acho que muito pouco a gente consegue fazer para modificação das instalações, e mais para questão de manejo desses animais. A capacitação técnica agronômica, do tecnista, médicos veterinários, técnicos agropecuários, é necessário para que você tenha isso aqui. Está em falta no mercado. Inclusive, quem quiser emprego, tá? Na área de suinocultura, a região de Marechal Rondon, aqui no Paraná, contrata muito. Eu tenho participado de alguns grupos aí do WhatsApp. O pessoal sempre manda solicitação, indicação, né? E quem quer trabalhar com gerência de granjas. A carne suína, né, atualmente no cenário brasileiro, ela apresenta aí alguns efeitos de sazonalidade, principalmente em relação ao preço. E aí, quando nós temos uma valorização da carne suína, é exatamente quando as outras modalidades, como, por exemplo, a carne de frango e a carne de bovino, fica mais caro, né? Ou então falta carne devido às exportações, a carne suína ela acaba sendo valorizada devido aí à questão de preços mais baratos. E também esse mercado dos suínos ele é favorecido pela quantidade de produtores de suínos, tá? Que define o valor do peso vivo pago ao próprio produtor. Então, quer dizer, esse ano é um ano ruim. O ano passado foi um ano bom, mas o ano bom ele está aqui que é exatamente para ser um chamariz de novos produtores de suínos, novos cooperados. E o ano ruim, ele é exatamente uma condição de tirar do mercado aqueles produtores que não se prepararam, não se precaviram em relação principalmente de alimentação, tá? Ou estrutural, ou não houve um planejamento das adequações, né, de retorno financeiro da atividade mais adequado para que eles se mantivessem na atividade. Então, esses anos bons e esses anos ruins, como está sendo, né, o ano ruim esse ano,
ele é um filtro para que esse mercado, possivelmente no ano que vem, ele volte a fortalecer. Então, naquele período de 10, 15 anos, nós temos altos e baixos no mercado dos suínos, e eles são basicamente influenciados pela quantidade de produtores que estão disponibilizando carne suína para o mercado consumidor. Tá? Quanto maior o número de produtores, mais quantidade de carne suína é fornecida ao mercado e o preço vai lá embaixo. Isso, né, é um filtro para os sistemas de produção. Pessoal, seguinte, a aula de hoje era isso, tá? Ela é bem técnica no sentido de nós conversarmos da estrutura e sobre como é que essas estruturas elas influenciam na dinâmica de ganho, principalmente taxa de retorno de investimento dessas granjas, né? E tudo isso influencia. E uma das características principais que influenciam nessa taxa de retorno, a gente viu que as condições ambientais elas são muito bem influenciadas pelas estruturas, pelas instalações que nós temos, tá? Que podem controlar a temperatura, umidade, a circulação de ar, tá? E até mesmo a mobilidade e a comodidade do trabalhador, do operador do sistema, da granja, que é o ponto-chave aí do sucesso ou então do insucesso de todo o sistema.